Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos começar sempre com um momento de oração, né? Como na semana passada a gente começou, então a gente vai começar também com um pequeno, breve momento de oração, que a gente vai fazer agora, tá? Existe uma oração, eu acho que ela ainda é difícil para vocês, mas eu vou também trazer, na próxima aula eu trago para cá, eu prometo para vocês, tá? É a do Espírito Santo. Alguém conhece? Então vocês conhecem? Vocês me ajudam, tá? Então é o seguinte, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar o seguinte, ó, pode repetir atrás de mim se quiser. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Podem pegar a Bíblia de vocês um minuto. Então a gente vai abrir, a gente está com as Bíblias já abertas, né? No livro de São João, segundo São João. Pode sentar um pouquinho, um segundo, não tem problema. O livro de São João, é o Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Tá? Eu vou ler aqui nessa versão, pode ser que seja um pouco diferente. A Páscoa dos judeus estava próxima, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, como também os cambistas que ali se haviam instalado. Então, tendo feito um chicote de cordas, expulsou-os a todos do templo, e as ovelhas e os bois. Espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas, e disse aos vendedores de pombas: tirai tudo isso daqui, e não façais da casa do meu pai uma casa de negócios. Os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo de tua casa me devorará. Mas os judeus, tomando a palavra, disseram-lhe: que sinal nos mostra para agir desta maneira? Jesus lhes respondeu: destruí esse templo, e em 3 dias eu reerguerei. Então os judeus disseram: foram necessários 46 anos para construir esse templo, e tu o reerguerias em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Por isso, depois que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele havia falado assim e creram nas Escrituras, bem como na palavra que ele havia dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dê um beijo na sua Bíblia. Muito bem. Aqui eu vou dar um contexto bem rápido antes da gente começar, tá bom? Esse contexto é o seguinte: Jesus já era perseguido. Jesus, que é o Deus encarnado, que a gente vai aprender daqui a pouco, ele já era perseguido dentro dos judeus, dentre os judeus. Ele já era perseguido. E ele fala que ele vai destruir o templo, um grande templo, imagina uma igreja enorme, imagina o Vaticano, aquela construção enorme, e ele fala: eu vou destruir esse templo que demorou 46 anos para ser destruído e vou reconstruir em 3 dias. Foi assim que os judeus entenderam e falaram: é impossível, você sozinho, uma única pessoa, vai construir tudo em 3 dias, isso tudo que demorou 46 anos. E aí ele fala: não estou falando deste templo aqui, mas eu estou falando do templo que é ele mesmo. Né? Ele está falando da própria
paixão, morte e ressurreição que vai acontecer e que nós vamos aprender, tá? Mas eu quero despertar em vocês uma coisa muito interessante, que se Jesus, ele é capaz de destruir um templo, que é o templo do corpo, né? daquilo que ele está falando, ele consegue destruir tudo em que foi demorado 46 anos para ser construído, e consegue reconstruir em 3, hoje, o mesmo Jesus, ele fala o seguinte: abre o seu coração, como o André falou na semana passada, abre o seu coração. E Jesus, quantos anos vocês têm? Fala em voz alta. 14, 13, 12, vocês? 19, 14. E essa construção que foi feita em 14 anos, em 13 anos, em 19 anos, em 15 anos, ela vai ser destruída e Jesus vai reconstruir não sei se em 3 dias, não sei se em 3 anos, eu não sei em quanto tempo, se o tempo desse curso que a gente vai fazer, mas ele vai reconstruir algo muito melhor dentro de cada um de vocês. Vocês entendem essa passagem? Vocês entendem como a leitura da Bíblia ela pode trazer algo novo? Uma interpretação nova. Eu não estou falando aqui da interpretação literal, mas eu estou falando de uma interpretação que Deus pode fazer na sua vida. É assim que a Bíblia deve ser lida e compreendida, como que ela vai mudar a minha vida. Hoje vocês são convidados a abrirem o coração e mudarem a vida de vocês. É a palavra, é o evangelho que vocês vão escutar hoje na Santa Missa. Se vocês participarem hoje da Santa Missa, é essa a leitura que vocês vão ler. E é dessa forma que eu gostaria que hoje vocês sejam tocados. Se vocês abrirem o coração, a vida de vocês pode ser transformada, pode ser reconstruída. Pode entrar, pode ser reconstruída. Ok? Então vamos rezar então uma Ave Maria, pode ser sentados. Vamos rezar uma Ave Maria, só para a gente selar isso, pedindo para a Mãezinha do Céu, que ela possa selar esse aprendizado, essa leitura no nosso coração, na nossa vida, e que a gente possa ter hoje uma aula maravilhosa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, sejam muito bem-vindos, né? Que alegria ter vocês de volta. Se a sala está cheia desse jeito, significa que a primeira apresentação foi boa. Foi legal a semana passada? Sim ou não? Opa, gostei de ver. Então, hoje a gente vai começar um conteúdo, tá? Esse conteúdo ele é muito denso, como o André falou, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês justamente sobre isso. Se eu conseguir fazer funcionar, lógico. Antes de mais nada, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que a gente está aqui? Por que estudar o catecismo? Por que a gente vai estudar... Por que a gente vai estudar esse livro aqui? Quem pode me ajudar a responder isso aí? Quem pode me ajudar? Fala, Davi. Porque a gente tem que saber o que a gente acredita, a gente tem que saber o que a gente crê. Tem que saber o que a gente acredita, precisa saber o que a gente crê. Não é verdade? O que mais? Vocês estão tímidos? Vamos! Carlão, me ajuda! Por que você está aqui? Para aprender, muito bem. Sofia? Não. Acertei? Sofia! A gente já falou sobre isso, né? A gente já falou. Você também é Sofia, não? Acertei, né? As duas Sofias, uma atrás da outra. Que legal, que maravilha. O catecismo ele vai dar alguns motivos do porquê que a gente deve aprender. Vamos lá ver. Para a gente não ser um católico meia boca.
Essa expressão ainda é usada hoje? Eu usava na minha época e eu sou velho. Eu admito que eu e o Carlão aqui somos os únicos velhos aqui. É isso, Carlão? A Ju é adolescente e o Carlão é velho. Tá? Então, para a gente não ser esse cristão meia boca, que não sabe responder o porquê das coisas. Ah, você está aqui na igreja, mas por quê? Ah, sei lá, eu estou porque não sei. Porque tem que vir. Né? A gente não pode ser assim, a gente precisa entender o porquê das coisas. É isso que a gente vai tentar fazer, né? Limpar a nossa fé. A gente muitas vezes tem uma fé e por causa da nossa cultura brasileira, por causa da nossa família, muitos de nós a gente tem uma fé suja. A gente até acredita em Deus, a gente acredita em tudo que a gente for falar que é referente à Igreja Católica, mas ela tá suja. Suja, por exemplo, na minha época tinha muito disso, tá? Suja, por exemplo, com astrologia. Ai, de que signo que você é? Ah, eu sou de Áries. Ah, então significa que você por isso que você tem esse temperamento, por isso que aconteceu isso, aquilo. Então, começa a vir umas sujeiras na nossa fé. Ou, por exemplo, eu estou usando o olho grego, né? Ou eu não posso passar debaixo da escada porque dá 7 anos de azar. O elefante com a bunda atrás de virada para a porta. Quem mais conhece alguma dessas coisas? Exatamente, é o paganismo, né? Na época dos gregos, eles eram pagãos, eles não eram batizados ainda. Então, como é que é? Espelho na frente da porta, essa para mim é novidade. Para mim, quebrar espelho, eu lembro de ter ouvido que quebrar espelho dava 7 anos de azar, não é verdade? Então, gato preto, nossa senhora, como os gatos sofriam, né? Na nossa época, né? Gato sofria demais, apanhava demais, gente. Por causa disso, né? Então, isso daqui a gente vai tentar limpar um pouco a nossa fé, para que a gente possa ter uma fé íntegra, uma fé limpa, tá bom? O que mais? Ter um olfato treinado, ou seja, a gente vai aprender a cheirar um pouco melhor as coisas. O que significa? Eu não estou falando de cheirar com o nariz, é cheirar com a alma, né? Porque assim, se alguém vier para vocês e falar alguma coisa que, putz, grila, isso daqui não tá cheirando bem, sabe? Isso aqui não parece ser muito católico, não, né? Eu vou dar um exemplo, eu tenho um afilhado, um afilhado meu que fez crisma, como vocês aqui, só que nos adultos. E ele virou para mim um dia, a gente estava mais ou menos da metade para o final do curso, e ele me chamou, Ivan, aconteceu alguma coisa, eu fui chamado para entrar por um amigo meu, muito amigo meu, só que eu fui chamado para fazer umas orações, e de repente eu fui lá, todo tranquilo, e eles começaram a fazer umas coisas estranhas, me deitaram lá, rezaram, passaram a mão assim em mim e tudo mais. Aí eu achei tão estranho aquilo, sabe quando não fazia sentido com aquilo que eu estava aprendendo aqui e tudo mais? Eu falei assim, já sei, você foi num lugar de espírita, você recebeu um passe, alguma coisa assim. Eu falei assim, olha, ele não sabia o que era, e eu falei assim, olha, é isso mesmo, você treinou o seu olfato a tal ponto de você saber, putz, isso daqui não me parece com a Igreja Católica, isso parece outra coisa. E aí ele não sabia exatamente o que era, mas ele sabia que alguma coisa estava errada. E foi justamente esse olfato treinado que ele estava adquirindo justamente para esse momento. Tá bom? Outra coisa, transmitir a fé com excelência. Vocês hoje são jovens e logo vocês vão estar namorando, conhecendo uma pessoa, né? Vai namorar, vai noivar, vai casar, não é verdade? Vão ter filhos. Vocês são a próxima geração, onde a gente bota toda a confiança em vocês, porque essa nossa geração, Carlão, desculpa, teu nome é? Tibério! Lembro de você, Tibério. Carlão, Tibério, essa nossa geração aqui fez só bobagem, não é verdade? A gente tem que depositar nossa esperança em quem? Nessa geração aqui. Ju, você é a geração que a gente está esperando, né? Você que é adolescente,
vocês adolescentes são essa geração que a gente espera de vocês algo melhor do que a gente deu para vocês. Entenderam? Transmitir a fé com excelência. Vocês precisam transmitir para os seus filhos, para os seus amigos, de repente para os seus pais também, para todos aqueles que estão ao redor de vocês, uma fé com melhor qualidade, com maior excelência. Ok? Além de tudo, o André falou isso daí no primeiro dia de aula, na semana passada, ser santo. E aí eu vi os rostinhos de alguns fazendo assim, o quê? Ser santo de altar? Que nem esse daqui? Não é para mim não, e tudo mais. Quando, na verdade, é para cada um de nós isso. Ser santo significa ser de Deus. A gente vai viver as nossas vidas. Pedro, quer trazer? A gente vai viver as nossas vidas na escola, no trabalho, em casa, na família. Mas a gente tem que saber que a gente é de Deus. Vai ser algo diferente. Opa, obrigado. Pode deixar aqui. Obrigado. Vocês entendem? Ser santo é pertencer a Deus. Você tem essa pertença a Deus. E é isso que eu quero aguçar no coraçãozinho de vocês, de cada um de vocês. Esse gosto, essa vontade de ser de Deus. Para isso que a gente está falando sobre catecismo. E vamos falar então, já que está falando sobre catecismo, esse é o catecismo, esse é o amarelinho que a gente chama, esse pequeno bitelinho aqui. Esse daqui não parece, está desbotado, né? Esse daqui tem tempo já, viu? Bastante tempo, bastante uso, porque catecismo é feito, é que nem a Bíblia, tá? Ele é feito para ser lido, é para usar diariamente. Vocês podem consultar tudo o que vocês quiserem aqui, tá? E como é que funciona o catecismo? O catecismo, ele vai falar sobre o credo apostólico. Vocês sabem o que é o credo apostólico? É aquilo que eu creio, é aquilo que a gente crê como base. Na missa, vocês já ouviram aquela oração que todo mundo levanta depois da homilia, né? Depois que o padre fala, e ele vai falar, toda a assembleia vai falar: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto. Vocês lembram disso na missa? Lembra? Então, é isso daí que a nossa fé, ela está estruturada no credo, no eu creio. Credo significa isso, eu creio. E é uma forma muito objetiva. Tem alguma coisa de subjetivismo? Tem alguma coisa de que, que meu coração, ele crê muito bem? Sim, tem. Tem aquela coisa de que eu tenho uma fé do tamanho do mundo. É verdade. Mas existe também um nós cremos. Um nós bem objetivo. Ou seja, com linhas, com pontos muito bem definidos. Que todo católico, ele deve acreditar. Todo católico deve crer. Certo? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Todos nós católicos, a gente tem que acreditar em Deus como um Pai e que é poderoso. Mas um poderoso não é um poderoso do tamanho de um presidente Trump da vida. Não, ele é todo poderoso, ele é acima de tudo e de todos. Então, isso é uma parte muito objetiva. Ou seja, que você... são artigos que você consegue olhar e consegue definir. Né? Ele não é subjetivo, que a minha fé é enorme. Mas quanto que é isso enorme? É subjetivo, porque depende de cada um. Entendeu? Então, a gente vai dividir o catecismo da Igreja Católica em credo apostólico, são 4 partes. Credo apostólico, sacramentos, que é a nossa fé celebrada. Existem 7 sacramentos. O que são os sacramentos? O sacramento é a graça, o que há de visível, né? De uma fé, de uma graça que acontece de uma forma invisível. Eu vou explicar isso aí mais para frente, com mais detalhes.
mas eu quero saber quem conhece algum sacramento. São 7. Batismo. Comunhão. Muito bom. Crisma. O que a gente está fazendo aqui? Ordem. Confissão. Matrimônio. Falta mais um? Mais difícil, né? Unção dos enfermos. Então, são esses os sacramentos que a igreja tem. São esses os caminhos que Deus nos dá ao longo da nossa vida para que a gente possa caminhar na graça, caminhar com Deus, tá? E a gente vai estudar também com profundidade isso também. Esses dois caminhos aqui, o credo apostólico e os sacramentos da fé, a fé celebrada, eles são orientados de Deus para os homens. Então ele é uma via descendente. Ele vai de Deus para os homens. É Deus quem se revela, quem se apresenta e para os homens. Tudo bem? Mas faltam mais 2. Eu falei que tinha 4, né? Os mandamentos é a fé vivida. Os mandamentos são as regras que nós devemos trabalhar dentro da nossa vida. É a fé que a gente precisa. Olha, eu tô com raiva dos meus pais, mas eu não vou xingar eles. Por quê? Porque eu sei que faz parte de um dos 10 mandamentos honrar pai e mãe. E é isso que é viver os mandamentos. É obedecer, é a obediência aos pais, por exemplo. É o não roubar, é o não matar. É o amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo isso daí faz parte justamente desse caminho que são os mandamentos. É a nossa fé que a gente vive. A gente decidiu pela fé? Decidimos. Então vamos nós agora caminhar nessa fé. A minha resposta é essa caminhada de mudança de vida. E, por fim, é a vida de oração, é a fé rezada. Como é que você vive esta vida que você acredita? Que você recebeu de Deus no credo, que você recebeu de Deus através dos sacramentos. Como é que você vive ela ao longo do teu dia a dia? Como é que você vive através dos mandamentos e através também da oração. Que a oração a gente é convidado a ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento, como é que você se relaciona com uma pessoa? Como é que a gente se relaciona com uma pessoa? Conversando. Boa! Você conversa com essa pessoa. Eu estou me relacionando nesse exato momento com cada um de vocês. Conversando com vocês. Batendo papo. Como é que você faz amizade na escola, por exemplo? Sentando um do lado do outro e conversando. Da mesma forma com Deus. Existe uma conversa com Deus, que a gente chama de oração, onde você fala as suas dores, as suas angústias, as suas necessidades, e Deus responde para você. Deus acabou de responder isso na nossa oração da manhã. Começamos o dia falando um pouco da palavra de Deus, não é verdade? Olha que maravilha, Deus falando ao nosso coração. Abra o seu coração, deixa se transformar. E esse templo que você tem no teu coração, que tem 14 anos, 15, 19, 20, 13, ele vai ser destruído, aquilo que não presta, e Deus vai reconstruir de uma forma nova. Olha que alegria. E aí, essas duas vias aqui, se essas duas são descendentes, o que vocês acham dessas duas aqui? É ascendente. É o homem que vai se dirigir a Deus. Tudo bem? Por enquanto está fácil? Bom, o catecismo ele é um documento de leitura que vocês podem pegar e começar a ler, mas ele também é um documento de estudo, de consulta. Se vocês têm dúvidas, vocês podem entrar nele e consultar. Vocês vão ganhar um livro desse daqui. Ainda vocês não têm porque a gente está fazendo o pedido, tá bom? Mas vocês vão ganhar um livro desse. Você já tem, né? Ó, que bom, maravilha. Então, beleza. E aí vocês vão ver, vocês vão poder trabalhar junto, estudar em cima dele, se vocês quiserem. Tudo que a gente for falar aqui em sala de aula,
vem justamente desse livro aqui. A divisão dele. Então, a divisão dele, ele é em 4 partes que a gente já falou. O credo, os sacramentos, a vida dos mandamentos e a vida de oração. São esses 4 tópicos. Vão ser divididos em sessões, capítulos, parágrafos, artigos, né? E no final de cada uma dessas partes vai ter um resumo, alguma coisa de uma paginazinha para vocês. É um resumo de tudo que foi falado daquele capítulo, tá? No final do SIC ainda, SIC é Catecismo da Igreja Católica, tá bom? No final do SIC ainda, vocês vão ter uma lista de siglas, um índice de citações, um índice analítico e um índice geral. Por que eu estou falando disso? Porque esse daqui é fantástico. Índice analítico, ele é muito legal. Vamos lá, eu vou pegar o meu catecismo e eu estou com dúvida sobre algum tema. Vamos supor que o tema, eu abri em qualquer página aqui. Paternidade. Está falando sobre paternidade aqui. Olha que legal. Onde que eu vou encontrar paternidade? Aí ele vai me falar sobre... Você tem um tema, um único tema, né? E ele vai falar aonde que você vai encontrar, em quais parágrafos do livro você vai encontrar. Então, se você quiser falar sobre cônjuges participam da paternidade de Deus, é no 2367. É o parágrafo 2367. E esse parágrafo, vocês encontram ele... não sei se eu vou conseguir mostrar. Ó, aqui vocês estão vendo que tem o texto, e aqui do lado ele tem um número. Tá difícil aí no final, não é para vocês verem, lógico, o número que está aqui, lógico, óbvio. Mas para vocês saberem que aqui do lado é justamente o parágrafo, é onde vocês vão encontrar tudo isso. Ok? Muito bem. Quando vocês receberem, a gente pode fazer de novo lembrar, né, de tudo isso aqui. E podem perguntar, fiquem à vontade. Tá? Mas é legal vocês terem acesso, saberem manipular, assim como a Bíblia também. Bom, vamos começar então falando que o homem é capaz de Deus. O homem é capaz de Deus. O que significa isso? Significa que o homem ele é uma criatura, como todas as outras, né, que foi criado por Deus. Mas o que acontece? Eu não sei se vocês já perceberam, mas na natureza, tudo aquilo que vocês procuram na natureza, todo problema que existe na natureza, existe uma solução ainda assim dentro da natureza. Quer um exemplo? Se vocês tiverem fome, o que acontece? Qual que é a solução que a natureza dá? Comida? Boa, boa. E se vocês tiverem sede? Água. E se vocês estiverem... Bom, um animal. Pega um animal. Um animal está querendo se procriar. Qual que é a solução que a natureza dá para procriar para o animal? Para o animal macho, por exemplo. Um animal fêmea, né? Vocês entendem que para todo problema que a natureza tem, existe sim uma solução. E por isso, a criação, ela estaria completa. Porque tudo já tem toda a solução. Mas o problema é o seguinte, que no ser humano não acontece isso. Porque você está com sede, lógico, você bebe água. Você está com fome, você vai comer. Você está sujo, vamos tomar banho. Certo? Tem tudo isso. Mas, adianta a gente só entregar isso para vocês? Adianta o ser humano só ter isso? O que comer, o que vestir, onde dormir? Oi? Isso é sobreviver, não é viver. O ser humano ele precisa de mais do que isso. Vocês já perceberam que, eu vou dizer um pouco da minha vida, da minha experiência. Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar, e eu trabalhava num estágio. Aí eu, estou feliz da vida, que alegria, eu estou vivendo um momento maravilhoso na minha vida, eu estou trabalhando, eu estou estagiando, estou aprendendo um monte.
Só que, beleza, passou algum tempo e eu olhava para aquele estágio e falava, ai meu Deus, de novo, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Não tá legal do jeito que tá. E aí eu estava ansiando, eu estava desejando o quê? Eu estava desejando ser promovido, né? Ser contratado, na verdade. E aí eu fui contratado. Aí eu falei, putz, agora sim, finalmente eu estou feliz, eu estou alegre e contente. E aí o que acontecia? Passava algum tempo e eu falava, putz, de novo eu estou aqui, né? Não consigo sair desse meu lugar aqui. E agora? Agora significa que eu preciso de uma promoção. Eu lutava para trabalhar, né, até eu ser promovido. Quando eu fui promovido, agora sim! E assim, é um ciclo que acontece que é para sempre assim. Não é verdade? Vocês percebem isso, por exemplo, com dinheiro, né? O dinheiro, às vezes você ganha um dinheiro e fala, oh, beleza, ganhei, tô rico e tal. Mas quando vai ver, você fala, não, eu preciso de mais dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro. E tem gente que vive essa luta constante atrás do dinheiro porque não consegue encontrar a felicidade. Então, esse meu primeiro slide aqui vai falar justamente sobre isso. Enquanto uma vaca, se ela tiver... Estranho, né? Começar uma aula assim, né? Com uma vaca. Se ela tiver um pasto para ela pastar, para ela se alimentar. Se ela tiver uma água fresca, uma sombrinha, se ela tiver um macho para poder reproduzir, se ela tiver um salzinho para de vez em quando ela dar uma lambidinha no sal, ela está feliz da vida, ela está na sua felicidade bovina. Só que com o ser humano a gente viu que não é igual. Com o ser humano é diferente, a gente precisa de algo mais. A gente precisa. Certo? Então, muitos pensadores, é uma aula bem filosófica hoje aqui, tá? Bem filosófica. Muitos pensadores já pensaram sobre isso. E uma definição maravilhosa é de um pensador chamado Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele pensando justamente nisso, e ele fala o seguinte, fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Porque o que acontece? O ser humano, ele tem esse desejo de mudança, esse desejo de crescimento, esse desejo, mas é um desejo que, na verdade, está em Deus. E só Deus vai poder saciar, vai poder tranquilizar essa nossa sede, que não tem uma resposta na natureza. Enquanto a vaca, ela tem todas as respostas na natureza, nós seres humanos não encontramos. Nós estamos sempre precisando de algo mais, de algo mais. A gente nunca está satisfeito. E é por isso, porque Deus, é como se Deus tivesse colocado alguma coisa dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, que falta. Está faltando alguma coisa. E esse alguma coisa, Santo Agostinho vai chamar de Deus. Ele vai falar que é Deus quem falta. Só vamos nos aquietar, nosso coração está inquieto enquanto não descansa em Ti, Senhor, em Deus. Tudo bem? Está fazendo sentido por enquanto? Beleza. Mas a gente vê que o mundo não é essa flor que a gente está pintando aqui. A gente tem muita gente que está fora. Essa inquietação a gente vê na sociedade, nos nossos amigos em casa, na televisão, quando a gente vê os programas do Cidade Alerta, não é? Cidade Alerta que fala de tanto crime, não é verdade? A gente não vê Deus lá, né? Por quê? Porque existem alguns motivos para a recusa de Deus. A gente está recusando Deus. Eu queria saber de vocês. O que vocês acham quais são os motivos que faz com que nós, como sociedade, a gente recuse a Deus? Ou uma desculpa. Exato. Exatamente. Mas quais são essas desculpas ou esses motivos que fazem com que nós recusemos a Deus, que a gente afaste Deus da nossa vida? O que vocês acham? Maldade. A maldade. Você encontra maldade no mundo. O diabo.
o diabo que ele é o príncipe desse mundo aqui, ele está inserido no mundo e ele afeta muito a nossa vida. As más amizades, muito bem, as más amizades. Quem mais? Quero ver essa ala também falar, tá? Participar. Vamos, levanta a mão, coragem. O que faz com que a gente recuse a Deus? Alguém desse lado aqui quer falar? Vocês querem falar? O que vocês acham? A maldade mesmo. A maldade? Então vamos lá. Quando a gente fala, o catecismo ele vai dizer o seguinte: é a revolta contra o mal no mundo. A gente falou sobre isso. É a revolta contra o mal. Por que existe tanto mal no mundo? Né? Se Deus criou tudo e Ele é todo poderoso, por que Deus deixa acontecer isso? Uma morte na minha família, um roubo. Eu estava andando na rua e roubaram o celular. Por que tanta maldade? Tanto crime, né? Outra coisa, ignorância ou indiferença religiosa. A gente é ignorante com relação a Deus. A gente é ignorante. E a gente precisa buscá-lo cada vez mais para a gente sair dessa ignorância e aprender, propriamente dito. Ok? Ou indiferença religiosa. Religião que se dane, né? Tô nem aí. Tô aqui porque eu tô obrigado. Preocupação com as coisas do mundo e as riquezas. Quantas pessoas estão preocupadas no ter, no poder, né? A gente vem vendo muito sobre isso na política do Brasil. Infelizmente está uma porcaria, né? Está uma desgraça. Muitas vezes a gente vê no mercado de trabalho muita gente querendo buscar riqueza, muita gente querendo buscar o poder. Não é verdade? Então isso faz com que a gente se afaste cada vez mais de Deus. Outra, já trouxe 2 aqui. Maus exemplos de nós, católicos. Olha quantas e quantas vezes nós estamos dando maus exemplos para quem nos vê. Vocês estão chegando, muitos de vocês, alguns, estão chegando agora na Igreja Católica. E eu preciso ser um bom exemplo para vocês. Eu preciso ser um bom exemplo para que vocês possam acreditar que essa daqui é uma religião diferente. Espera aí, eu achei alguma coisa diferente no Ivan. E eu vou buscar a Deus porque eu sei que, por exemplo, no Ivan, no Pedro, na Antonella, no Caio, eles têm alguma coisa diferente, que eu não sei o que é, mas eles têm alguma coisa diferente. Se eles derem um mau exemplo, se eu der um mau exemplo, eu afasto Deus de vocês. Não é isso. Infelizmente acontece muito. Maus padres, maus bispos, eventualmente até maus papas também. Então isso daí é importante vocês saberem, né? A gente está aqui para buscar a Deus, não pessoas. Eu, Ivan, sou falho, sou pecador, e eu estou falando, olha, eu vou tentar dar o melhor exemplo para vocês, mas pode ser que eu falhe. E se eu falhar, eu já peço desculpas de antemão aqui. Tá bom? Peço desculpas a cada um de vocês. Correntes de pensamento hostis à religião. Gente, hoje em dia está um absurdo. Eu não sei se vocês viram que teve muitos shows pop estão falando coisas meio satânicas. Eu não sei se chegaram a ver isso. Viram? Então, tá um perigo isso. Isso é hostil à nossa religião. É hostil, ou seja, cria conflito, cria guerra. É ruim para a nossa fé. Não só nos shows pop, mas no futebol também. Há 2, 3 anos atrás, vocês viram que o Atlético Paranaense, vocês viram o que eles fizeram? Você lembra? O que eles fizeram? Fizeram um pacto com o diabo para não cair para a Série B. Gente, isso daí é triste, gente. É triste. Então, olha que absurdo. É um absurdo isso. Então, correntes de pensamento hostis também nos afastam de Deus. E as atitudes do homem pecador, que por medo esconde-se de Deus e foge do seu chamado. Ou seja,
eu, pecador que sou, eu viro e falo o seguinte: eu estou com medo, então eu vou me esconder de Deus, eu vou fugir daquilo que Deus preparou para mim, do meu chamado para Deus, porque eu sou pecador, eu não sou santo, né? Lembra que a gente estava falando de São Domingos? Eu não sirvo para ser um santo desse daqui, eu não sirvo, né? E aí a gente fala o seguinte para vocês: você é chamado a ser santo, a estar com Deus, a estar perto de Deus. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu ver só que oração. Tá. Então, aqui a gente vai ter as vias para chegar ao conhecimento. Então, a gente começou essa aula falando que Deus, ele é acessível, a gente alcança, a gente consegue ter a capacidade de alcançar a Deus. E existem duas vias para a gente chegar a Deus. Eu vou começar da segunda, tá? A segunda é a pessoa humana mesmo. Quando a gente olha que a gente é semente de eternidade na alma espiritual, quando a gente olha, faz o exercício da vaca, que a gente falou agora, e faz o exercício do ser humano, que a gente está sempre faltando alguma coisa, e aí a gente vai ver, por exemplo, muitos filósofos, muita gente pensando: para onde nós vamos? De onde eu vim? Para onde nós vamos? Por que a gente está inserido nessa vida? Tudo isso, as pessoas vão chegando a essa conclusão. Vocês lembram, conhecem aquela peça teatral de Shakespeare chamado Hamlet? Vocês já ouviram dizer sobre isso? Aí ele olha e fala: ser ou não ser, eis a questão. É um assunto filosófico, né, que todos nós fazemos um dia na nossa vida. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nessa aula de catequese aqui? Para que eu vou receber o crisma? Entende? Então, isso é muito importante, e por aqui a gente consegue chegar a Deus. E a outra coisa é o mundo material, a criação que reflete a perfeição de Deus. Quando vocês tiram férias, saem desse tumulto que é a cidade de São Paulo e vão para as montanhas, ou vão para a praia, não é verdade? Aí vocês olham aquela paisagem maravilhosa e falam: nossa, que lindo, né? Que coisa maravilhosa, como Deus é perfeito, né? Porque Deus, ele deixa rastros. Deus, na natureza, ele vai deixando rastros de que ele existe. Porque na natureza, você vai ver que nada é bagunçado. Não é verdade? Não existe bagunça na natureza. Existe o quê? Ordem. Quando você olha para o céu estrelado, quando você estuda sobre astrologia, né? Astronomia, fiz agora uma confusão geral, né? Quando vocês estudam sobre astronomia, vocês olham os astros, você olha que existe o Sol no centro e os planetas que orbitam o Sol. E o Sol, ele está no centro também? Não, ele está girando uma galáxia, né? E com milhares e milhares de estrelas, como o Sol. Milhares e milhares de outras estrelas. E essas galáxias também estão em ordem, em harmonia. Tudo isso daí você vê Deus. Na paisagem da natureza, você vê Deus. Em tudo isso você vê Deus. Olha só que maravilha. Não dá para ver Deus por aqui? Lógico que dá. E aí que tá. Isso daqui é como... Vocês já fizeram... Alguém já fez algum safari aqui? Não? Vamos brincar de fazer um safari? E de repente eu quero que vocês fechem os olhos e pensem no safari. Vocês estão lá de safari na África e vocês veem uma pegada aqui. E vocês são especialistas dos animais da África. Quando vocês olham essa pata, essa marca, vocês falam: opa, peraí, isso aqui é uma pata de algum animal. Esse animal, e vocês começam a ver, esse animal ele é grande. Olha o tamanho da pata do bicho. Esse animal aqui, ele acabou de passar por aqui, porque você vê pela marca, que é uma marca que ela está recente, ela não está apagada, ela é bem definida, ela está recente aqui. E você vê também que deve ser um animal pesado, porque olha a profundidade que essa pata cravou no chão. Então ele deve ser um animal pesado, deve ser um animal grande, ele acabou de passar por aqui. Olha quanta informação que a gente está tirando de uma única pata. Eventualmente a gente pode falar: putz, ele tem garras, porque eu vejo aqui também um sinal de garra.
Então é um animal que tem garra. Posso encontrar, de repente, pelo do animal aqui. Eu posso falar, opa, peraí, esse animal tem juba também. Ele tem pelo, olha o tamanho do pelo aqui. E aí vocês nunca viram um animal, vocês não viram o animal, mas vocês, olha quanta informação vocês estão encontrando desse animal. Com o quê? Com o que vocês estão fazendo isso? Só na observação, através do raciocínio. E é isso, da mesma forma, o homem ser capaz de Deus significa isso. Você estar nesse safari e você encontrar uma série de sinais de Deus. Você não está vendo Deus, mas você consegue intuir, você consegue ver que tem alguma coisa lá que é diferente. Tem um Deus que está passando pela nossa história. Tem um Deus que está acompanhando a gente. Mas a gente não consegue ver esse animal. A gente não consegue ver a Deus. Assim como não consegue ver um animal, a gente também não consegue ver a Deus. Né? Isso se ele não se apresentar a nós. Então, Deus, ele se apresenta a cada um de nós. E é essa a grande maravilha que eu quero trazer para vocês. Deus, ele se apresentou a cada um de nós. Ele se apresenta diariamente. Ele se mostra. E hoje, esse curso, ele vai trazer justamente isso. Ele vai querer... É Deus quem está querendo se mostrar para cada um de vocês. Vocês estão usando hoje o raciocínio, mas Deus quer se mostrar para vocês. Quer se apresentar. Ele vem ao encontro do homem. Vocês conhecem essa figura aqui? Sim. Aonde que a gente encontra isso? Capela Sistina. Tem uma imagem maravilhosa, que é Deus, certo? Deus Pai. Capela Sistina lá no Vaticano, tá? Onde os papas são eleitos. A gente acabou de ter um papa eleito. Foi justamente nesse lugar, na Capela Sistina. E você tem aqui Deus Pai, que ele está fazendo uma força enorme para tocar nesse homem aqui, que é o Adão. Esse é Adão, que a gente vai ver. Mas esse Adão, ele representa toda a humanidade. Então é Deus que ele se estica com toda a força, fazendo assim, ó. E Adão que está como? Como é que vocês acham que está Adão aqui, ó? Olha aqui a posição dele. Assim. Ele está a um levantar de dedo só para chegar a Deus. Mas ele não alcança. Você vê que ainda falta um pouquinho de nada. Ele não alcança. Por quê? Porque para alcançar a Deus aqui, Deus fez todo o esforço, ele está esticado ao máximo, e só falta o quê? Só falta a gente, vamos nos colocar aqui, só falta a gente levantar o nosso dedo. É só isso que a gente precisa para alcançar Deus. Porque Deus já fez tudo para cada um de nós. E hoje é isso que a gente quer. Deus já fez várias alianças ao longo do Antigo Testamento, que a gente vai ver algumas delas. Deus, ele fez aliança com Noé. Noé é aquele que fez a arca do dilúvio, não é? Que Deus fez essa aliança com Noé. Ele fez uma aliança também com Abraão. E criou, através de Abraão, um povo novo, que são os judeus. Deus fez uma aliança com Moisés e entregou as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Olha quantas vezes que Deus vai fazer força para estar conosco. E nós estamos com o dedo ainda meio molenga, sem fazer nada. Nós vamos fazer uma partilha. Eu quero que vocês, de 2 em 2 mesmo, a gente vai falar o seguinte. Vai responder um para o outro. Não tem certo nem errado, mas eu quero que vocês respondam esses 2 pontos em 5 minutos. Qual o ponto importante que mais chamou a tua atenção até agora? E depois, qual é a resposta que você vai dar a Deus? Vamos fazer uma partilha? De 2 em 2. Encontram-se de 2 em 2 e a gente vai fazer uma pequena e breve partilha. Tudo bem? Começou? 5 minutinhos, vamos lá. Então, qual que é a resposta que vocês deram? Eu quero que alguém fale aqui. Qual que é a resposta?
que vocês encontraram aqui? Qual o ponto importante que chamou mais atenção? E quem pode falar? Diga aí. O que chama mais atenção é a parte que a gente fala dos maus católicos. Dos maus católicos. Que é aquela velha frase de falar, eu sou católico não praticante. Né? Putz, isso é terrível, né? Eu sou católico espírita. Eu acho que isso a gente mesmo afasta os outros. A gente afasta os outros quando a gente fala que eu sou um católico não praticante. Ou então, sou um católico espírita ao mesmo tempo. Como assim? São duas coisas completamente diferentes. Quem mais pode dar alguma dica aqui da conversa que vocês tiveram nessa primeira pergunta? Diga. Exatamente, essa ânsia, né? Essa ânsia de buscar alguma coisa que não completa. Eu não consigo completar aquilo que está faltando no meu coração. Né? Isso chama muita atenção também. Você devia ver, eu esqueci o nome, desculpa. Lucas, fala. Eu acho que também no Padre, que Jesus sempre faz tudo para alcançar a gente nunca, tipo, faz a mesma coisa que ele, assim, juntar ele. O Padre mostra que para a pessoa estar assim, para se encostar, só falta que ele não se encostar e ele não encosta em Jesus. E ele não encosta, ou seja, Deus está fazendo todo o esforço possível para encostar na gente, para tocar o dedo dele em nós, e a gente está com a mão mole muitas vezes, a gente não está nem aí, A gente acordou hoje e falou, putz, tem aula de catecismo hoje, não, pelo amor de Deus. Sabe, a gente não está nem aí para levantar o dedinho só, é só isso. Mais alguma? Mais alguém quer falar? E na segunda pergunta, qual é a resposta que hoje você vai falar para Deus? Diga. Tentar fazer um esforço para chegar até ele. Fazer um esforço para levantar esse dedo, né? Para chegar até ele. Fazer um esforço. O que mais? Quem mais pode me ajudar aqui? Nenhuma mão levantada? Essa ala aqui está muito quieta. Fala, o que aconteceu? Como é que foi a conversa? Vocês conseguiram responder as perguntas? Você é um cara que fala. Nada. Qual que é a resposta que a gente vai dar para Deus? Qual que é a resposta que cada um de vocês, dentro do coração de vocês, vai dar para Deus? Então, pensa, guarda. Às vezes a resposta não vem nos 5 minutos de intervalo, mas ela vem ao longo de um processo, tá? Guardem essa pergunta no coração, então, de vocês. Tudo bem? A resposta do homem a Deus. Qual que é a resposta que o homem tem que dar a Deus? Ele vai dar a Deus. É a fé. A fé é a resposta. A fé é a resposta como se essa criancinha aqui, ela se deixa ser jogada pelo pai, na certeza de que o próprio pai vai pegar ele no ar. Olha a confiança que essa criança tem. A fé que ele tem que o pai dele vai pegar ele no ar. Ele não está nem pensando. Você já viram aquela criança que não sabe nadar, é bem criancinha, e o pai vira dentro da piscina, ele vira e fala, vem filho, vem, vem. E ele nem pensa 2 vezes. Ele vai e se joga na água. Mas ele não sabe nadar, ele não tem certeza do que vai acontecer, mas ele mesmo assim ele se joga na água, porque ele tem a certeza de que o pai dele está lá. É assim a nossa fé, é assim que tem que ser a nossa fé também. Essa confiança de que Deus está andando com cada um de nós. Ele está nos ajudando, Ele é um pai. Deus é pai. A gente vai ver isso na próxima aula ou na outra. Mas ainda esse mês, antes das férias, a gente vai ver que Deus é pai. E como um bom pai, ou como o melhor pai que nós podemos ter, o melhor, Ele não vai nos abandonar. Ele vai estar carregando a gente no colo. Ele vai estar esperando a gente de braços abertos, como esse pai espera o próprio filho que está no ar. Certo? Confiança. Essa daqui é a chave. Quem melhor do que Maria? Maria, só para vocês terem uma ideia, ela recebeu a visita de um anjo, ela era pura, ela era virgem, ela era santa desde sempre.
E ela vai receber a visita de um anjo, há quem diga que aos 14 anos, ou aos 17, vamos lá. A gente não tem a precisão na Bíblia de com quantos anos Maria tinha naquele exato momento. Mas quem tem 14 anos aqui, levanta a mão. Olha só a idade de vocês, 15, 16, 17. Quem está nessa faixa aqui? Eu não, eu posso baixar. Não, eu estou quase, viu? Eu estou com 19. Mentira! Então, Maria foi essa menina, como cada uma de vocês, que ela era pura de coração, virgem. Não só no corpo, mas na alma também. E ela recebe a visita do anjo Gabriel. E assim acontece na vida dela. O anjo ela vai dar simplesmente uma pequena missão para ela. Vai ser mãe do Salvador. Vai ser a mãe de Deus. Gente, olha o peso que essa palavra tem. Já ser mãe de uma pessoa, um ser humano normal, já é pesado, não é? Já pensou vocês com 14 anos, com 15, falar, nossa, você está grávida, filha. O quê? Jesus amado, o mundo desaba. Porque é uma missão muito grande essa. É uma missão muito grande. É uma responsabilidade enorme. Imagine então Nossa Senhora recebendo do anjo Gabriel a mensagem de que ela ia ser a mãe de Deus, a mãe do Salvador. O peso que isso daí tem para uma menina de 14 ou 17 anos, na pior das hipóteses. É pela fé, o homem se submete completamente a Deus, a sua inteligência e a sua vontade. E na carta aos Romanos, a Bíblia vai falar que o justo vive pela fé. Imagina a fé de Nossa Senhora para aceitar e para falar o sim dela a Deus. A fé, o abandono dela, sabendo que Deus vai estar junto com ela e vai cuidar de todas as dificuldades que ela vai enfrentar. E ela enfrentou muitas dificuldades. Mas é pela fé que a gente, nós todos, nós nos submetemos a Deus na inteligência e na vontade. A fé, ela não é um sentimento que você não tem explicação. A fé, ela tem que ser usada a inteligência e a vontade. A vontade que eu estou falando aqui não é aquela vontade, que vontade de comer chocolate. Não é essa vontade. A vontade que eu estou falando aqui é a força de vontade. É aquele negócio que mesmo contrariado, eu tenho uma semana de prova terrível agora, mas olha, eu vou estudar, eu vou ter força de vontade, vou estudar, nem que seja, esse negócio vai entrar na minha cabeça, nem que seja na porrada. Vocês entendem? É isso daqui que é a vontade que a gente está falando. E é o que eu estou falando agora, razão e fé. O mundo ele vai falar que a razão está direcionada para lá, enquanto a fé está direcionada para cá. As duas são água e óleo, elas não se misturam. Quanto mais fé você tem, menos razão você vai ter, menos inteligência você vai usar. Quanto mais inteligência você usar, menos a fé vai ser usada para você. E quando não é verdade isso. Por quê? Porque razão e fé andam juntas. Um papa, um grande papa chamado São João Paulo II, já é santo inclusive, ele é contemporâneo meu, não sei se de vocês aqui todos não, porque eu sou velhinho, tá? Mas ele é um cara que, quando eu me converti, ele era papa, ele falava o seguinte, que a fé e a razão são como duas asas de um grande pássaro, que essas asas que vão nos levar para o céu. Razão e fé. E as duas, elas têm que estar fortes. As duas a gente vai ter que trabalhar, vai ter que exercitar para que a gente possa levantar grandes voos. Não voo de passarinho, de andorinha, que é raso, mas voos de águia. Quanto mais fortes estiverem essas asas, razão e fé, mais forte, mais alto nós voaremos. Mais alto. E aí, aqui a gente tem um pouco de física. Putz, Ivan, domingo de manhã você vai falar de física, pelo amor de Deus. Aqui a gente tem as cores do arco-íris, não é verdade? E essas são as cores visíveis do arco-íris. A gente vê quais são as cores, vocês lembram?
Eu lembro de Vlad, como é que é o negócio? Oi? Não, calma. Como é que é? É vá, peraí. Vá, calma. Vermelho, Vaave, vermelho, alaranjado, amarelo, amarelo, verde, azul, anil anil e violeta. e violeta. Vá, Vaave, vav. isso. Vocês lembram disso? Vocês tiveram isso? Nunca? Nunca ouviram isso, né? São as 7 cores do arco-íris. Vav, vav. Que são essas cores aqui. Eu não vou repetir. Mas é o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Não vou repetir. Já repeti, né? Tô brincando. Então, essas são as cores do arco-íris. Essas são as cores que a gente vê, né? E é como se fosse o seguinte, isso daqui é o que a nossa... Fazendo um paralelo, isso é que a gente alcança com o nosso raciocínio, com a nossa mente, com a nossa razão. Mas, além disso, existe também outras ondas, né? São ondas luminosas, tudo isso daqui, né? Tudo isso daqui é uma onda luminosa, mas isso daqui é uma fração do que existe de ondas luminosas na física, né? E essas aqui, ultravioleta, raio-x, raio gama, infravermelho, micro-ondas, ó, micro-ondas aqui que a gente usa em casa, ó, tá aqui, ó, micro-ondas, ondas de rádio, existem outras. Vocês conseguem ver as ondas passeando por aqui? Claro que não. E elas deixam de existir porque vocês não estão vendo? Não, elas existem. Da mesma forma, a fé e a razão, elas trabalham da mesma forma. A razão é como se fossem os nossos olhos, é aquilo que a gente consegue ver. Mas a fé é aquilo que a gente não consegue ver. São essas ondas que estão fora do espectro do arco-íris e que você não consegue ver, mas elas existem e são reais. Quando vocês encontram, por exemplo, lembra daquele safari que vocês são experts? Lembra naquele safari e vocês encontram à noite e vocês encontram usando aquele óculos de infravermelho, porque à noite vocês têm que usar o óculos de infravermelho, e vocês encontram essa imagem aqui. Não é mais um boi, não é mais um leão, mas vocês encontram essa imagem aqui. É uma zebra, não é? Não dá para ver que é uma zebra? Mas não está tudo escuro? Como é que vocês conseguem ver se está tudo escuro? Porque vocês usaram um equipamento especial, que é um óculos de visão de infravermelho. Porque os nossos corpos, como eles estão quentes, eles emitem uma luz que a gente não consegue ver. A zebra deixou de ser preta e branca? Não. Se você acender a luz, ela vai ser, se vier o sol do dia, você vai ver a zebra preta e branca, usando pijama, com cara de sono e tudo. Mas aqui vocês estão vendo uma outra coisa. Vocês colocaram um óculos especial. Vocês percebem que essa daqui é uma imagem que vocês estão vendo, que ela vai completar aquilo que vocês veem da zebra no dia. Ela completa. Então a zebra ela não é só preta e branca, ela é também essa luz que ela emite e que nossos olhos não são capazes de ver. Da mesma forma, a fé, assim como a razão, são os nossos olhos, que a gente consegue naturalmente enxergar. A fé é como se a gente colocasse esses óculos infravermelhos e a gente conseguisse ver o que o super-homem vê. É a visão de raio-x do super-homem. É a visão do infravermelho que a gente vê aqui. A gente vê além. Vocês lembram de Thundercats? Ninguém, né? A visão além do alcance. Vocês lembram disso? É a visão além do alcance, a fé. O raio-x, o que é? Se não é a mesma coisa? Vem cá, você tem ossos? Tem ossos aqui também? Como é que eu sei que tem osso se eu não consigo ver? Mas existe um equipamento especial que detecta que você tem ossos, cada osso desse daqui dividido, olha só, dá para ver detalhes aqui que eu não consigo ver a olho nu. Olha que maravilha, a fé é a mesma coisa. Então, quando a gente fala que fé e razão, elas não podem andar separadas, a fé e a razão tem que estar aqui dentro da nossa cabeça. E é isso que vai nos conduzir, vai nos ajudar a
chegar mais longe. O Santo Agostinho, que a gente acabou de falar, ele era um cara depravado. Muito inteligente, mas ele era depravado. Ele era bagunceiro, zoava muito. Tá? Mas quando ele recebe Deus, ele aceita Deus, recebe o Espírito Santo, ele vira um gênio. Ele vira um dos pilares filosóficos do cristianismo, de uma civilização inteira. E quais são as características que a gente tem da fé? A fé é uma graça. Ela é uma virtude teologal. É um presente que a gente ganha. Para você receber um presente, o que você tem que fazer? Tem que ser aniversário. Mas se você for ousado nesse aniversário, o que você faria? Você é um cara ousado, tá? Você vai falar com o teu pai, que te ama, você sabe que ele te ama, você está fazendo aniversário e você quer receber um presentão. Como é que você vai fazer? Cadê o presente? Você vai pedir o presente. Da mesma forma, a fé é uma graça e você tem que pedir para Deus. Lembra da oração, que é um contato que você tem com Deus? É isso que eu estou falando para vocês. Peçam para Deus a fé. A fé é um dom, é um presente de Deus. Mas tem que ser pedido, você tem que pedir. A fé é um ato humano, ou seja, nós temos que fazer também a nossa parte. A fé é um ato que precisa do meu esticar de dedo para alcançar a Deus. A fé é um ato livre. Você não precisa receber se você não quiser, mas você tem que ter a liberdade de pedir. Ninguém vai pedir por você. Você tem que pedir por você mesmo, na tua liberdade de escolha. Como a gente falou, fé e razão, eles andam juntos. Então, a fé e a razão, quanto mais você vai... Sabe por quê também? Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Quem tem namorado ou namorada aqui? Levanta a mão. Olha lá, estão 3 aqui. Como é que chama a tua namorada? Rafa? Gabriela. Como é que você é apaixonado por ela? Você é apaixonado, você ama a Gabriela, não é verdade? Mas como é que foi a paixão? Como é que você estava andando na rua e falou, pô, tô apaixonado pela Gabriela. Foi assim? Não, não foi. Tenho certeza que não foi. Como é que foi? Vocês sentaram e conversaram? Bateram papo? Fizeram amizade? E aquele sentimento, aquela paixão, ela foi num crescente? Não é verdade? Foi assim também com você, Sofia? Você? Foi a mesma coisa? Ou você encontrou o teu namorado que chama Ângelo e você chegou nele, cruzou com ele na rua, como eu estou apaixonado por você, Ângelo? Nossa, amor à primeira vista? Não, você sentou com ele, você conversou, você fez amizade. Carlão, não é verdade? Com a Ju? Foi isso? Vocês entenderam que para se amar alguém é preciso conhecer? Você não ama aquilo que você não conhece. E se a gente hoje está aqui, é porque para que vocês possam amar a Deus melhor, com mais qualidade. A fé é uma necessidade, nós sentimos a falta, como aquela vaca não precisa de fé, nós precisamos. É uma necessidade. Meu coração continua inquieto enquanto não repouso em Ti, Senhor. Ela é uma fé perseverante, ela precisa ser perseverante. Eu preciso pedir sempre, com insistência, eu preciso caminhar com insistência. É como um rio que você vai nadar contra a maré. Se você, enquanto você está fazendo esforço, você está subindo o rio, mas parou a perseverança, parou de fazer esforço, você retrocede. E é necessário nadar. É necessário exercitar essa musculatura da natação espiritual. Dessa natação espiritual. A fé é o começo da vida eterna. A partir de agora que vocês estão dando essa resposta a Deus, através da fé, é o início da vida eterna. A partir de agora vocês têm acesso à vida eterna. Lembra disso. E terminando aqui também com Santo Agostinho. Eu creio para compreender
e compreendo para melhor crer. É porque assim, eu bato muito nessa tecla de razão e fé, porque no mundo lá fora vocês vão ver justamente o contrário. Vão ver, isso daí é a Carola, nossa, deve entender nada, né? Você deve abolir a Igreja Católica aboliu a ciência. Muitas vezes você vai ver isso. E depois um dia eu vou chamar até o Pedro aqui, um dia para falar um pouquinho sobre isso. Se é verdade que a razão e a fé, elas andam desgrudadas. É verdade, Pedro? Que anda desgrudada? Contrário, elas andam grudadas. Grudadas.